E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel. Eu vou estar agora desenvolvendo mais vídeos aqui para o canal Developer Vaz. Eu criei esse canal há muito tempo atrás com o objetivo apenas de ajudar alguns colegas de classe. E hoje passa já muito tempo desde que eu criei, eu adquiri muito conhecimento e hoje eu gostaria de começar a trazer mais conhecimento para a comunidade. Ao mesmo tempo que aprender novas coisas, eu creio que ensinar é um processo muito complicado e que envolve muita coisa. Então hoje eu vou começar com o nosso primeiro curso no canal, que é um curso de Flutter, né? Então eu vou fazer diversos cursos de diversos setores e todos de graça aí, YouTube tranquilo. Eu aprendi muita coisa online. Eu cheguei a começar a fazer faculdade, mas eu nunca finalizei. E muitas das coisas que eu aprendi foi em Udemy, paguei muitos cursos, fiz muitos cursos gratuitos e eu creio que é, esse conceito de divulgar informação é muito interessante, né? Então beleza. Não vou prolongar muito, porque eu sou uma pessoa que eu acho que eu tô falando pouco, mas eu falo demais e os vídeos ficam muito grandes por conta disso. Então, o vídeo de hoje, como vocês viram, é para fazer um tutorial de Flutter. E a gente vai introduzir falando um pouco do que é o Flutter, qual que é o objetivo do Flutter, mostrar ali, explicar um pouco sobre instalação, onde buscar informação e vamos escrever aí um Hello World, né, fazer alguma coisa, entender como é que funciona. O negócio é que eu não sou esperto em Flutter, eu tenho conhecimento em muitas outras tecnologias, React Native, Ionic, já desenvolvi nativo Android e tudo, mas eu quero aprender mais o Flutter, já fiz alguns pequenos cursos, então tenho um conhecimento um pouco atrasado, fiz há algum tempo atrás, então agora eu quero renovar aprendendo junto com vocês. Então preparo uma aula, vou aprender sobre a aula e vou poder ensinar, eu creio que isso vai ser bom para os dois lados, né? Então eu vou mudar aqui de cena, show, tô aqui com o site Flutter aberto. Basicamente aqui já vai dar uma ideia do que é o Flutter, né? Que basicamente é isso, é um framework de desenvolvimento de interface, de UI. O objetivo do Flutter é que você escreva um código e rode ele em qualquer lugar, né? Inicialmente ele tem estável o desenvolvimento mobile para Android e iOS, enquanto o web e desktop estão em beta, mas estão funcionando bem interessante, e eu creio que muito provavelmente em breve a gente vai estar vendo isso como estável também. O diferencial do Flutter aí vou falar, comparar com dois outros frameworks, que é o Ionic e o React Native, que fazem a mesma coisa. Se você não conhece muito, não importa muito o que eu vou falar agora, mas basicamente o Ionic, vocês sabem que ele desenvolve uma web view. Então, quando você faz um aplicativo em Ionic, o que você está rodando é um web, um browser dentro do celular com o seu aplicativo Ionic dentro dele. O aplicativo React Native, ele muda a ideia e ele tenta usar recursos nativos. Então, todas as telas que você vê, elas são feitas de forma nativa. Então, um botão que você está vendo ali é um botão do Android, é um botão do iOS de forma nativa, que aumenta um pouco a performance. Porém, ele ainda assim usa JavaScript para fazer todo tipo de lógica, né? Então, requisição HTTP, todas essas coisas são feitas em JavaScript, que no caso do iOS, para quem não sabe, o iOS ele já tem um, um suporte a JavaScript de forma nativa, então, de certa forma, está bacana nesse sentido. No caso do Android, ele tem que instalar uma máquina virtual JavaScript ali para fazer o processamento do JavaScript em tempo de execução, né? Então, nesse sentido, você pode imaginar, falando assim, parece até muito ruim, mas não é tão ruim. Os aplicativos React Native rodam muito bem, tem muitos aplicativos grandes feitos em React Native, porém o Flutter ele vem com um objetivo diferente, ele vem com o objetivo de fazer telas bonitas, alta performance, né? Ele tem a ideia do 60 FPS, né? Você tem animações muito bonitas e rápidas e performáticas. Por quê? Porque ele builda para código de máquina. Então, se a gente vier aqui rapidamente, a gente vai ver que o Flutter é um UI toolkit para desenvolver aplicativos beautiful, aplicativos muito lindos, nativos, compilados para mobile web desktop. No caso, como eu disse, o Flutter ele compila para nativo, no caso do web, ele vai compilar para JavaScript, obviamente, porque é a linguagem do navegador. Porém, é isso que ele faz. Então, ele sempre está compilando essas coisas. No caso do mobile desktop, ele vai compilar para código de máquina, o que dá uma performance muito grande, né? Isso tudo através da linguagem de programação Dart, que é a linguagem que o Flutter é criado, que também é uma linguagem de programação do Google, criado para fazer o UI, e o Flutter é um framework para fazer aí a mágica da compilação rodando ali no mobile, no web, e ter todos esses widgets que a gente vai ver ali mais para frente, são esses componentes que o Flutter dá para a gente, né? A gente vai ver que ele vai ter um desenvolvimento muito rápido, ele tem ferramentas de desenvolvedor muito boas, muito rápidas, ele tem UI expressiva e flexível, né? Então ele se desenvolve coisas muito magicamente. Eu coloco componente dentro de componente, faz muita coisa bem interessante. A gente vai estar aprendendo junto aí como fazer essas coisas. E performance nativa. Quando ele fala performance nativa é porque ele compila para código de máquina, né? Aqui ele está falando que ele é compilado para ARM Machine Code, que é basicamente como o computador ele entende
as instruções que a gente manda para ele, então ele está ali conversando diretamente com o computador. Diferente do React Native, ele não usa componente nativo, ele tem os próprios componentes dele, porém, em outro ponto, isso também é um benefício, porque como ele tem o componente ali e o código ali também de máquina rodando ao mesmo tempo e comunicando entre si, ele muitas vezes consegue fazer comunicações mais rápidas, até mesmo que alguns nativos de Android, por exemplo, porque o Android, você sabe que você tem o XML ali, que ele é os widgets do Android, e você tem o código Java rodando ali na JVM para fazer comunicação com esses widgets, o que tem ali um processo de transferência de informação. O Flutter não, o Flutter está tudo junto, o que é bem bacana. Ele vai ter aqui muita coisa do Fast Development por conta do Hot Reload, uma das coisas mais populares do Flutter, que você mantém o estado. Então ele está trocando aqui ó, de tablet para clicked, e ele vai salvar e rodar aqui o Hot Reload, né? Ele está usando aqui o Android Studio. Ele troca para clicked, ele mantém o 4 times, que é o 4 cliques que ele deu ali, ele mantém o estado que ele fez durante o desenvolvimento. É bem interessante isso a gente vai ver agorinha. Expressive and Beautiful UIs, você tem muita coisa já pronta no Flutter para desenvolver UI, para desenvolver tela, para fazer animação, e a gente vai ver isso também com o tempo, porque o Flutter tem muito widget, se eu explicar cada um dos widgets a gente vai ficar muito doido, mas a ideia aqui do curso é tentar trazer esse conhecimento dos widgets enquanto a gente for fazendo as coisas. Então eu vou estar muitas vezes aqui com a documentação aberta, abrindo, voltando, e a gente vai estar aprendendo junto. E é interessante ter essa ideia ali de você ver a documentação junto comigo, entender como eu estou aprendendo e como você pode aprender também. Performance nativa, então você vai ver aí muitos exemplos de animação, de coisas do gênero. Aprenda por desenvolvedores. Você vai ver aqui que ele tem uma playlist do time Flutter Dev, né? O time do Flutter no Google. Eles têm vários vídeos de muitas coisas, né? Então eu posso, basicamente aqui nos vídeos dele, você vai ver muita coisa de widget da semana, eles explicam como funciona um widget, você descobre coisa nova, assim, porque é o que eu disse, tem muito widget pronto. Então se você ficar só na documentação, você vai ficar muito doido buscando as coisas. Então você pode clicar num vídeo desse, e aí eles vão mostrar ó, como é que funciona o snack bar, que é para você mostrar uma mensagem, né? O Hey, I'm snack bar. Então ele vai te mostrar aqui como você faz o código, como você estiliza ele, faz coisa mais legal, coloca um botão, enfim. São vídeos muito interessantes, vídeo de 1 minuto, e 1 minuto você aprende uma coisa nova. Toda semana tem um widget novo, além de outros vídeos que eles têm informando de muitas coisas, funcionalidades novas. É bem interessante. Quem que está usando o Flutter, né, gente? O Flutter foi criado pelo Google para o Google, né? Então, basicamente, é uma ferramenta para facilitar o desenvolvimento de aplicações do Google. E, obviamente, o Google tem que ter muita performance, ao mesmo tempo que ter muita qualidade de design e experiência de usuário. Porém, já tem outras empresas que já estão usando muito desde que o Google fez o Flutter ser um open source e desde que o Google está estável, né? Então, um dos primeiros aí foi o Alibaba, foi uma das primeiras empresas aí que começou a usar em grande escala, dessa empresa grande, é uma empresa da China muito, muito grande, mas você vê que Square, que é uma empresa de pagamento lá nos Estados Unidos, eBay, BMW, Capital One, e assim, muito mais. Eu posso dar um exemplo do Brasil, Nubank. Nubank, ele está reescrevendo muitas de suas telas em Flutter, além de criando novas telas em Flutter. Eles já estão usando Flutter no aplicativo deles oficial, e eles têm um objetivo de ter o aplicativo todo em Flutter, porque eles têm um tipo de design muito específico, né? O Nubank, ele tem toda essa plataforma, todo esse design específico, e com Flutter você consegue criar telas muito bacanas, muito bem organizados, né? Então, beleza, você vai ver aqui nesse site sempre tem anúncios das últimas versões. Aqui eles estão mostrando como fazer slow motion nas animações, uma coisa genial, muito interessante. Update do Flutter Support Web, então vocês podem sempre estar lendo aqui como que está funcionando isso, mas é bem, bem bacana. Aqui, isso é uma coisa muito interessante. Se você ainda não está conseguindo instalar, ou você quer primeiro escrever algum código do Flutter antes de chegar dentro do seu computador, você pode usar aqui, ó. Aqui você vai ver que ele tem alguns exemplos e você pode ver como que funciona o Flutter. É basicamente isso, esse é o código que a gente vai estar trabalhando. Você tem que importar as bibliotecas, que em geral você vai estar importando essa Material Dart, que é a do Material Design, todos os componentes do Flutter em Material. Você também tem uma biblioteca chamada Cupertino, que ele é uns componentes que parecem um pouco mais com iOS. Então, se o seu aplicativo tem que ter coisas muito nativas, muito parecidas com os nativos, você pode usar essas duas bibliotecas para criar telas parecidas com os nativos. Porém, em geral, os aplicativos de hoje em dia, eles têm design próprio, né? Então, você tem um design que você vai estar usando ali, e você vai falar, ó, aqui eu tenho que ter esse botão que é do meu jeito. Então você vai criar o seu próprio componente e usar ali dentro da sua plataforma, e você tem muito poder de customização dentro disso também. Então eu recomendo em geral usar o Material como base para aprendizado, para ser simples, e se no momento que você estiver tendo
aí uma coisa muito mais customizada, a gente vai customizar muito botão aqui, muita coisa, a gente vê como tudo isso funciona. Então, seu aplicativo sempre vai ter um Run App, que é a parte principal que basicamente dá o trigger, né, para o seu aplicativo iniciar. Isso daqui é como funciona normalmente o sistema. Você vai ter você pode ter aplicativos com stateful e stateless, aí a gente vai estar vendo esses conceitos, porém basicamente são componentes. Alguns componentes é só um card ali que está mostrando algumas informações, outros componentes são inputs, e o input ele precisa ter controle do que o usuário está digitando, fazer validação, coisa do gênero, então é o que a gente chama de stateful widget, então um widget que tem estado ou widget sem estado. A diferença é performance, o widget sem estado obviamente ele é muito mais rápido e ele só vai atualizar se alguma coisa que você está enviando para ele mudar. Então, se um widget que ele só mostra alguma coisa sem enviar nada, ele nunca renderiza de novo, então fica muito rápido. Se você tem um widget que ele troca de acordo com o texto que você troca ali, toda hora que esse texto mudar, ele renderiza. Um stateful, ele vai estar mudando toda hora, renderizando, porque você está gerenciando estado, né? Então aqui eles mostram basicamente como eles estão criando um stateful, então aqui ele está tendo o stateful widget. Todos os stateful widget, no caso que eu fiz besteira, todo stateful widget, ele tem um create state, que é a função que vai chamar um estado. Isso aqui, eu creio que até mais para frente o Flutter vai acabar fazendo uma forma de você não ter que escrever isso, que é o código, é a mesma coisa sempre. Você vai criar uma classe, que é um stand do stateful widget, e vai ter um create state que vai chamar um myAppState nesse caso aqui, que é um que stand do state desse próprio componente, né? Então, você cria duas classes basicamente para controlar tudo isso. Essa classe ela pode ainda receber parâmetros, vocês vão ver isso mais com o tempo, é bem interessante. Aqui, nesse caso, eles estão ainda jogando um with single ticker provide state mixing, no caso uma classe que eles estão usando ali para cuidar de alguma coisa do estado que eles estão tendo. Então aqui eles provavelmente devem ter essa classe declarada em algum outro arquivo, é só para você entender. Eles têm um animation controller e a animação em si. Então, o Animation Controller é para você criar essas animações. Eles têm um init state, que é quando eles começam, né? Eu vou clicar aqui para rodar, que ele vai fazer o build e vai rodar para a gente na web. Bacana. Então, aqui ele vai definir o controller, então vai criar um controller que ele tem uma duração de 1 segundo a animação. E qual que é a animação? A animação ele está chamando Coverage Animation. Tudo isso aqui são função que ele está chamando. Tudo isso já está pronto do Material Design. Então, tudo isso aqui já existe. Você importa o material.dart, você já tem acesso a todas essas funções, isso que é interessante. E tudo no Flutter é parecido com função. Você já veio do web aí, você vai imaginar que o seu HTML, você vai mudar de um H1 para H1 abre e fecha parênteses, entende? Então tudo aqui são funções, toda função tem um filho e tudo, e no caso até a própria animação é uma função, que ele está falando aqui que ele está enviando o controlador dessa animação, que vai vai controlar o tempo da animação. E qual que é a animação? Esse curves também vem do Flutter, então ele está falando que é um easy in out cubic. Isso aí é uma animação que vai e volta, né? Que inicia e finaliza. Então você consegue ter essas configurações, isso aí são os conceitos muito parecidos com o web, mesmo conhecimento. E no caso está falando que o drive, né, quando você gerar essa animação, você vai dar um twin, começando em 0 e terminando em 2. Twin é basicamente, eu entendo que é para fazer o giro. Então aqui quando eu clico, você vê que ele dá uma girada, gira duas vezes, eu entendo, e assim finaliza a animação e funciona de uma forma bem interessante, né? No browser, olha que interessante, é o código do Flutter no web e ele também funciona em qualquer outra coisa. Aqui você tem o controle dispose, que é para você terminar, né, essa animação, no caso quando terminar o evento dessa animação, e aqui ele vai ter o OnTap, que é no caso, ele tem um gesture detector, que basicamente ele está criando toda essa página aqui é um detector, então se eu clico aqui em cima ele também gira, ele está colocando isso através de toda a página, então se você clicar em qualquer parte da página, ele vai chamar esse controller reset forward, que é para fazer o giro. E ele tem um filho que é o rotation transition, é por isso que ele faz rotação. Rotation transition é basicamente um outro componente do Flutter que já vai ter toda essa ideia ali da animação, como isso vai animar, o que tem dentro desse Rotation Transaction. Então ele está mostrando aqui que ele tem um stack com children, colocando a Flutter logo e o center click me. Então ele está fazendo isso aí uma magiquinha, eu fiz besteira aqui, desculpe. E você vê que eu vou alterando aqui, ele altera na mesma hora. Eu poderia trocar aqui, ó, clica em mim. E agora a gente tem o app em português. Não, ele não quer não. O outro negócio ali ele mudou, né? Eu creio que eu tenho que dar um run de novo aqui. No caso eu tive que dar o run de novo, porém eu não sei como funciona muito bem essa plataforma aqui não. Mas basicamente você tem ainda esse Code Lab aqui que é para você testar
seu primeiro aplicativo Flutter, ele vai ter muitos exemplos aqui de coisas para você treinar e aprender. E a documentação, gente, é muito completa. Ela está em inglês. Se você tem dificuldade com inglês, ela ainda tem ali uma chance de você poder ler em espanhol. Muitas pessoas vão ter um pouco mais de facilidade. Porém, esperamos que em breve tenha em português também. Porém, em geral, gente, é muito simples. Você vai dar um Get Started aqui, vai selecionar o Windows, Mac, Linux, instalar para a sua plataforma e depois você já pode iniciar o seu sistema. No caso que você pode dar um setup de editor, muita gente usa o Android Studio, tem gente que usa IntelliJ. Eu gosto de usar o Visual Studio Code, funciona, você consegue instalar uma extensão ali para o Flutter e muito tranquilo. Eu não tenho certeza, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu creio que eu tenho já o Flutter, já tenho o Flutter instalado. Isso aqui vai te ajudar a poder rodar o Flutter direto aqui do VS Code. A gente vai ver isso aí em um momento. Então, beleza. Já tem muito tempo de vídeo. Falamos do Flutter, falamos aí do que ele veio fazer, o que ele faz, como que é bacana. Escrevemos ali um código ali no web. Mas vamos fazer alguma coisa? Então, instala aí todo o Flutter, só seguir os passos, você vai ter que extrair ele em alguma pasta, exportar o bin dessa pasta, né, pro seu path. Então, no caso de Windows, Mac, Linux, isso muda muito. Se vocês estiverem tendo dificuldade, comenta aí nos comentários, né? E eu posso tentar dar uma ajudada. Se você tiver muita dificuldade, eu tenho certeza que se você der um YouTube aí, como instalar o Flutter, vai ter vídeo para te ajudar. E eu não quero aqui fazer que esse vídeo fique muito grande. Então aqui você pode escrever o seu primeiro app, eles vão ter muita coisa aqui. A documentação deles é muito bacana. Então vamos fazer uma coisa, vamos vir para o terminal aqui. Deixa, eu fiz coisa errada aqui, calma aí. Vão abrir o terminal. Eu deixei aqui o terminal já pronto, ó. Só rodar Flutter Create Hello, que é no caso para fazer o nosso Hello World. Uma outra coisa, ele aqui vai gerar todos os arquivos que a gente precisa, instalar a biblioteca, e é muito rápido. Vocês veem que é muito rápido. A primeira vez talvez demore um pouquinho mais, porém depois é muito rápido. E ele sempre vai rodar um Flutter Doctor, que basicamente vai retornar para a gente como está o nosso ambiente. Nesse caso, eu não tenho o Android Studio, porque eu estou aqui no Mac, então eu só tenho aqui o Xcode para rodar no iOS mesmo. E eu já tenho aqui, ó, o meu simulador aberto. Feito isso, ele já fala tudo que eu tenho que fazer. cd hello e Flutter run. Se você tem que ter o seu simulador aberto ou ter o seu telefone conectado. Se você tem o seu telefone conectado, tem outras regras. Lá dentro daquele Get Started ele vai te explicar. Se é um iPhone conectado a um macOS, você vai ter que fazer algumas coisas a mais ali para fazer o build rodar no seu celular. É muito chatinho, depois eu faço até uns vídeos disso. E se é um Android, conectou USB, você tem que permitir depuração de USB nas configurações do desenvolvedor do seu Android e também funciona. Em geral, eu recomendo que você rode no simulador enquanto você está aprendendo a desenvolver, e aí quando você começar a ter que fazer um aplicativo que você fala, não, eu tenho que testar essa funcionalidade no meu celular, aí você segue esses passos, e enfim, no próprio da documentação do Flutter explica tudo, e não tem segredo, gente, seguiu a documentação, deu tudo certo. Já me deu aqui informação do Hot Reload e tudo, porém eu quero fazer uma coisa diferente, na verdade, eu quero abrir dentro do meu Visual Studio Code, deixa eu abrir meu simulador aqui, eu vou colocar o Visual Studio Code aqui do ladinho, e eu quero ver aqui como é que a gente faz. Como eu disse, eu estou aprendendo junto com vocês, gente. Como é que a gente faz aqui para dar um Flutter Run? No caso, eu vou dar um Command Shift P. No caso do Windows Linux, provavelmente é Ctrl Shift P. E você provavelmente vai ter um Flutter aqui para dar um Flutter para rodar esse código. Ou, muitas vezes, você só roda aqui. No caso, eu posso vir aqui para o meu main Dart e dar um play nisso daqui. Vamos ver o que acontece. Ele não encontrou o comandante não. Deixa eu ver aqui se ele encontrou. Ó, ele tá tentando aqui. Ok. Ele tá rodando o build aqui do Xcode. Ó, ele rodou. Então, beleza, tá rodando. E é interessante que aqui ó, a gente tem o nosso comando. Então, eu consigo fazer o Hot Reload só clicando nesse raiozinho aqui, ou pressionando, no caso, Command F5. Ou posso rodar o Restart aqui para fazer um full Restart, né? O Full Restart é quando você faz alguma mudança que o Hot Reload não detecta, você dá um Full Restart aí, que é o segredo. Isso aí vai ser em algumas situações diferentes. Vocês vão ver que quando você criar um app, ele vai vir com muito comentário. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou marcar todos os negócios que tem comentário. Então, estou usando aqui Command D no Mac. No caso, é que eu tenho umas extensões diferentes. Mas eu estou basicamente marcando tudo aqui. Depois eu até mostro um pouco mais das minhas extensões. Só para remover os excessos de comentário, porque tem muito comentário. E aí pode causar confusão aqui pra gente. Ok. Ok. Aqui no caso ele está reclamando que eu provavelmente excluí alguma coisa que eu não deveria.
Ok, aqui eu vou só adicionar, é desse Floating Action Button, ele não tem o final aqui, e vou adicionar, salvar, dar um hot reload aqui, já atualizou. Então vocês vão ver que eu posso já clicar, já está funcionando o aplicativo, muito show, bacana. Vamos entender o que está acontecendo? Voltando, é a mesma coisa que a gente viu lá no site. A gente tem um void main na página principal. Isso aí você só faz uma vez, só na página principal, que é o start da sua aplicação. Depois, quando a gente começar a criar mais arquivos, criar página, rota e tudo isso, cada um vai ter só classe e coisa do gênero. O void main é só na primeira página, que nesse caso é o main.dart. E ele está rodando um primeiro component, que é o component py, que nesse caso é um stateless widget. O py ele não precisa ter nenhum estado, ele só está renderizando filhos nesse caso, que os filhos são Material App. Ele vem do nosso pacote aqui, Material Design. O Material App ele vai criar ali todo o scaffold para o seu aplicativo. Se eu não estou enganado, é aqui nesse mesmo app que você vai depois configurar coisa de rota lá, Initial Route, você tem Navigation, isso aí a gente vai ver depois mais a fundo nas próximas aulas. E aqui você vai ter coisas como a título do aplicativo, Flutter Demo, isso aqui vai ser o título do aplicativo mesmo, ali do ícone, né, do aplicativo. E aqui a gente está mandando para a homepage um Flutter Demo App. Mas vamos fazer uma coisa interessante primeiro. Vocês estão vendo aqui que eu tenho um tema e eu tenho meu primeiro swatch, né, a cor primária do seu aplicativo, que ele está pondo blue. Por isso que eu tenho todo esse azul aqui no header, no botão. Deixa eu trocar para red e vamos ver como é que isso funciona. Salvei. Olha, já atualizou, gente. Eu cliquei no salvar, vocês escutaram? Deixa eu trocar para verde, ó. Ó, eu vou salvar aqui pelo editor, ó, só pra gente ver, ó. Save. Ele troca muito rápido. Esse é o hot reload. Então você vê o resultado do que você está fazendo muito rápido. Por isso que eu fiz aqui o VS Code aqui do lado do simulador, para que a gente consiga ter essa experiência rápida do Flutter. Beleza, não vou entrar muito a fundo nisso agora, o vídeo já está muito grande. Vamos baixar aqui para o homepage. É a mesma coisa, nesse caso eu tenho o stateful widget, e nesse caso eu estou recebendo um parâmetro, que é o title desse home. E esse ele está enviando um key também, porque ele provavelmente tem que ter um super key para a primeira página aqui, né, que é a página inicial. No caso aqui ele está até falando ó, que é a default route, que é quando é a página slash, né, a página home. E ele está criando o state aqui, então eu vou ignorar o título, ele basicamente está passando aqui, é uma coisa aqui de construtor, a gente vai aprender isso mais a fundo, e ele tem aqui esse título como uma variável da classe, que é uma variável final, isso significa que eu não vou alterar esse título, porque como é um estado, a gente tem aqui todo esse conceito de imutabilidade, é um estado que eu estou recebendo. A pessoa que é responsável por alterar está lá no topo, que eu posso alterar aqui o título, por exemplo, para tutorial. E salvar, novamente, aparece muito rápido no aplicativo. Então a gente pode ver aqui que o Home ele vai criar o estado, e como a gente sabe aqui, essa magiazinha ali para ter a classe do Stateful Widget e a classe do estado. E o estado que vai realmente fazer o build. Todos os componentes têm esse build method, até mesmo o primeiro componente, que é o componente que realmente retorna alguma coisa. Nesse caso, a gente está declarando uma variável counter, não é final porque ela muda, é uma variável inteiro, e estamos setando o state aqui para counter mais quando a gente faz um increment counter. Então a gente criou uma função chamada increment counter, que chama uma função setState, é uma função do Flutter, que faz um trigger na tela, então ele sabe que tem que trocar o estado. Um ponto que vocês perceberam aí, meu counter está 3, a gente mudou um montão de coisa, meu counter segue 3, porque o Flutter ele mantém o estado enquanto você está atualizando. Beleza. Aqui, toda página ela vai retornar um scaffold. Scaffold é basicamente uma página em geral mesmo. Então, é toda a estrutura de uma página que vai ter ali a barra. Se você pode não ter uma barra, ter o body, que é o que tem dentro da página. Você pode ter floating action buttons, que é o caso ali do plus, né? Um botão que vai estar flutuando na página. Então, ele não faz parte da página, ele é no topo da página, ele aparece ali, né? Então, a gente tem aqui um bar. É um app bar, olha que simples. Você tem um app bar que chama uma função app bar, que é basicamente o app bar padrão do Material Design da Flutter. Você pode criar alguma coisa mais customizada, você pode adicionar coisas. Então você vai ver aqui, ó, se você der Ctrl espaço, isso aí eu creio que é em qualquer plataforma, né, em qualquer sistema operacional, você vai ter todas as opções que você tem nele. Então você pode ter um botão de actions, que vai ser uma lista de widgets, e você pode ter um icon button, que também é um widget. E esse icon button, ele vai ter um icon que você pode colocar aqui, icons. I don't know. Vamos supor aqui um user. Aqui ele te mostra, né, um preview do que você está colocando, Supervised User Sequence, show. E um preset você tem que sempre definir uma função. Esse caso que eu vou definir uma função vazia, só para que ele não reclame do que eu estou fazendo, né. Ok. E nesse caso o icon, você tem que chamar uma função icon, que é um widget de icon, passando qual que é o icon dele, que no caso é só você passar por si só. Vocês vão ver que agora o meu header tem um botãozinho aqui de usuário, que você poderia usar ali para chamar um menu,
muito simples, muito mágico, né, gente? E é muito rápido o desenvolvimento. No momento que você começa a entender como funcionam os widgets, você começa a escrever um montão de código e tudo aparece, tudo é muito rápido. A produtividade, gente, é muito gigante. Quem trabalha aí com Android, com iOS nativo, sabe como é ruim você editar alguma coisinha, clicar no build, ficar ali 3 horas para ver o que você acabou de fazer. Nesse caso aqui, você vê na mesma hora, não perde estado, tá tudo lindo, muito bonito, muito funcionando, muito bacana. A gente tem aqui o body, que no caso é um center, é um outro componente que basicamente centraliza. Olha que coisa maravilhosa. O Flutter ele tem tudo, gente, como componente. E esse center, ele recebe um child, que é basicamente o que vai estar dentro desse center, o que vai estar centralizado, que é uma coluna. Uma coluna, você pode lembrar do Flexbox como um flex column. Então, você vai colocar uma lista de elementos que vai aparecer um embaixo do outro. E está falando que cada elemento, com o main X alignment, cada elemento vai estar centralizado na tela. Então, bacana, você vê que a tela está funcionando bem. Você tem dois elementos de texto, um que é um texto gigante e outro que é só o counter, e os dois são centralizados. E o texto do counter, você pode ver que eu até mudei o estilo, né? No caso, o Flutter mudou, né? Que isso já vem no Flutter Create, para ter um headline. Então, você vê que ele é um pouco maior. Eu poderia, por exemplo, usar o headline 1 e fazer ele ainda maior. Tudo aqui está pronto, gente. Se você imaginar, é entender como funciona e já está pronto. Eu posso mudar aqui, ó. Ah, não, eu sou brasileiro, gente. Então, você já clicou no botão e eu vou mudar, eu vou colocar counter vezes. Então, eu não consigo escrever você porque meu teclado não me permite. Você vê que ficou gigante, tá um pouco feio, então vamos diminuir um pouco ali para headline 3. Olha como é que é rápido, ó. Editei, cliquei, salvei. Tudo muito mágico, gente. Eu amo como o Flutter funciona. Você já clicou no botão 3 vezes. Vou continuar clicando, ele vai continuar me falando e funciona de uma maneira interessante. Posso vir aqui, agora no Floating Action Button, é um botão que ele tem aqui um onPreset, que chama aquela função que a gente viu ali, que faz o set state. Ele tem o tooltip increment. O que é esse tooltip? É quando o usuário pressionar aqui para entender o que isso faz, aparece um tooltip ali. Olha que coisa mágica. É muito bom. Então vou colocar aqui, ó, que isso não é mais um increment, ele agora vai ser um diminuir o tooltip. Eu vou trocar aqui esse add para um eu de verdade não sei. Isso aqui, gente, é muito ícone pronto. É muito interessante. Eu vou pôr aqui um delete. Não. Ó, e você vê esse módulo do VS Code que você vê o preview do ícone é muito bacana. Você pode ter aqui, por exemplo, um icons.minimize. Pode ter um minimize. O minimize ele vai ser um ícone de traço. Ele não é muito bonito, mas ele vai funcionar bacana. Eu vou trocar de increment para decrement. Então, eu vou diminuir agora o counter. Vou trocar aqui para counter menos menos. Ele mantém novamente o nosso 12 vezes. Vou clicar aqui, ele diminuiu. É muito mágico, gente. Eu vou deixar o vídeo por aqui porque já está gigantesco, mas a ideia aqui dessa série é trazer tutorial de Flutter, então eu iniciei aqui falando um pouco do Flutter, escrevendo um pouco de código, tudo um pouco mágico, mas eu vou explicar para todo mundo como que isso funciona. A gente vai ir um pouco mais a fundo nas próximas aulas, beleza? Então, se você quiser, explora aí, tenta escrever um montão de código, tenta fazer umas telas legal aí e vamos dominar esse mundo aí com o Flutter, que o Flutter tá aí de uma maneira muito interessante. Eu vou deixar na descrição todos os links que eu falei e alguns a mais. Cada link eu vou deixar uma breve descrição do porquê que eu tô deixando esse link, que é para você ter lugar para ver vídeo sobre Flutter e tirar dúvida e coisas do gênero. Me desculpe por esse vídeo gigante, eu prometo que os próximos vão ser muito menores, mas a ideia é que eu pudesse dar uma introdução bacana. Então é isso, gente. Muito obrigado. Se você se interessa aí pelo curso, se inscreve no canal para acompanhar as próximas aulas. Dá um like no vídeo aí, compartilha com seus amigos, né? É o clássico. E eu vou trazer muitos tutoriais de muitas coisas. Eu conheço muitas linguagens de programação. Eu quis começar com Flutter aqui, que é uma coisa mais pela comunidade, né? O Código para Todos é uma comunidade aí que eu faço parte, que é do meu amigo Léo, é um companheiro de trabalho. Ele tá criando aí também, divulgando muito como desenvolvimento web, né? Então ele já tem curso de web, se você quiser dar uma olhada lá que ele já está ensinando. Eu vou ensinar um pouco de Flutter e com o tempo ensinar mais coisa, Python, Node.js, Django, Go. Imagina alguma coisa aí, eu vou estar ensinando. Então muito obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.